vamos lá. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre uma disciplina que é muito importante para a biologia. É um tema que, principalmente na última década, está sendo muito estudado. É uma disciplina mais holística, que presta atenção tanto num aspecto geológico e tanto num aspecto biológico. É a interação da vida na geologia e da geologia na vida. Com isso, nós temos a área de estudo que chama geobiologia. Afinal de contas, qual seria a definição de geobiologia? É interação, olha, uma palavra seria interação entre a biosfera, todo o aspecto biológico envolvido na vida, e o ambiente físico da Terra. Olha, observe aqui esse lago. Olha que interessante que está esse lago. Estão vendo que tem um degradê, uma variação de cor? Essa variação de cor diz respeito aos diferentes organismos reagindo a diferentes bactérias. Muito bem, Luiz Fernando. É uma colônia de bactérias. Ela vai alterando a cor em função da temperatura, ou seja, é o ambiente físico, o ambiente inorgânico da água, fazendo uma interação com o aspecto biológico. Então, a geobiologia é muito complexa. Vem da necessidade da gente compreender cada vez mais essa interação. E é muito interessante porque envolve muita ecologia, envolve todo o aspecto químico que acontece. Que é isso, Giane? Importante é participar aqui. Que acontece com o estudo dessa interação. E isso é interessante para vocês já no sexto período do curso, que já são praticamente biólogos, de começar a prestar atenção nesse aspecto geológico que vai interferir definitivamente na vida. Como, por exemplo, nós temos as interações entre micro-organismos e os minerais. Ora, os micro-organismos, eles exercem muitas funções em muitos processos biológicos e processos geológicos. Quando a gente pensa na pedologia ainda, no estudo do solo, ganha mais importância ainda a grande diversidade que nós temos de organismos no solo. Uma que é interessante, que é na precipitação, na formação e na dissolução. Isso daqui nós estudamos muito, essa dissolução mineral. Nós comentamos bastante sobre a dissolução mineral, principalmente no que diz respeito, no que nós falamos do intemperismo biológico. Justamente atuando diretamente nessa dissolução no intemperismo. E outra coisa de extrema importância, aqui que mora justamente a nossa eternidade, que é justamente no fluxo de elementos. No fluxo de elementos, através da crosta terrestre, em ciclos biogeoquímicos. Então, a nossa perenidade, nós estamos justamente nesse ciclo bio, na parte bio de todo o aspecto biogeoquímico da Terra. Quando a gente fala, então, no aspecto de precipitação mineral, nós estamos falando que pode atuar tanto indiretamente, essa precipitação de mineral. Nós podemos falar como fosse a formação mineral, tem um aspecto indireto, que é, por exemplo, influenciar a água circundante, a água ao redor desses organismos. E nós temos também o aspecto direto, quando os próprios organismos produzem no seu metabolismo o mineral. Na verdade, no conceito estricto sensu de mineral,
não seria bem um mineral, né? Seria um mineraloide. Então, essa interação na precipitação, olha, na formação, olha que interessante essa imagem B aqui, olha. Nós temos os organismos pegando tanto o ferro e o oxigênio e transformando em pirita, que é um óxido de ferro, olha. Dentro do metabolismo, isso propriamente diretamente, formando partículas de pirita no interior do organismo. Então, olha, observe que a B, a produção intracelular de cristais de magnetita. Falei pirita, não, pirita é enxofre. É o óxido de magnetita por algumas bactérias. Então, eles pegam essa substância e precipitam e formam. Já desse lado aqui, forma a calcita de forma indireta. Por quê? Incrementa o meio de carbonato de cálcio. Observem a legenda. A precipitação de carbonato de cálcio nas superfícies de bactérias. Aqui está a parede celular e aqui nós temos calcita. A calcita é o principal mineral de qual rocha? Muito bem, calcário. Tanto é que nós conversamos de calcário que tem uma formação lá no nosso grupo Bambuí, na história geológica de Minas, justamente, se a gente lembrar, é uma região onde teve um oceano. E a biota e a vida está diretamente relacionada na formação desse calcário. Mais uma vez, os organismos influenciando ou diretamente ou indiretamente nesse processo. E na dissolução mineral, e eu alteraria essa palavra dissolução mineral para um intemperismo biológico. Os micro-organismos, eles dissolvem minerais, eles quebram a estrutura cristalina, produzindo os ácidos orgânicos. Quando eles exudam esses ácidos orgânicos, eles alteram ali toda uma área ao redor que vai ativar a parte gel. Eu vi uma palestra semana passada que chama Bioativação do Solo. Eu sempre assisto essas palestras de empresa com o pé muito atrás mesmo, porque tem Mas essa palestra foi boa. Eles não estavam vendendo milagres, estavam mostrando um processo que chama bioativação do solo. Justamente para manter a qualidade do solo, eles estão usando substâncias para ativar toda a biologia. Nós temos mais estruturação, nós vamos ter uma maior, como se diz, além de estruturação do solo, maior retenção de água, principalmente para períodos de grandes mudanças. Eu achei bem interessante isso, porque era uma palestra que tinha muito agrônomos, mas eu falei, putz, essa é uma área muito boa, inclusive para biólogos, para começar a trabalhar nessa parte agrária no processo de bioativação. Eu vou passar o link para vocês da palestra, para vocês darem uma olhadinha, que eu achei bem interessante. E entra justamente nessa interação que nós estamos falando hoje da geobiologia. Ora, então, na dissolução, sim, Luiz Fernando, eles estão trabalhando juntamente, não é só isso, é todo um conjunto de manejo que leva à ativação do solo. Foi muito interessante, inclusive, para trabalhar com restauração de solo ou para trabalhar com manejo mais ecológico do solo. Eu vou passar para vocês me cobrem, inclusive, do link da palestra, que é muito interessante. Os micro-organismos, eles dissolvem produzindo moléculas orgânicas. Então, pensem nesses aspectos do micro-organismo. Eles estão alterando ali o meio, exudando substâncias que quebra aquela estrutura cristalina que nós conversamos no início do curso, e há uma liberação de íons.
e dentro desses íons, eles absorvem esses íons para complementar o seu metabolismo. Não só os micro-organismos, como eu já comentei com vocês, que eu vi num documentário da Netflix lá, que as cabras ficavam lambendo as rochas justamente para pegar esses íons para complementar o seu metabolismo. Então, nós temos, não lembro se era bem cabra, mas foi num documentário da Netflix, inclusive eu comentei com vocês. Novamente, essa interação. E aqui tem algo que eu acho extremamente, quase que poético, é o ciclo biogeoquímico. Aqui, na realidade, isso foram os macacos que eu vi, e, salvo engano, você que me falou, Luiz Fernando, que as cabras também fazem isso. São os macacos que ficam lambendo a rocha para pegar esses íons. Aqui os micro-organismos dentro do ciclo. O que é ciclo biogeoquímico? É onde nós estamos. Então, quando nós pensamos em vida eterna, eu penso justamente em ciclos biogeoquímicos, e nós estamos na parte bio. É o aspecto biológico, o aspecto geológico e o aspecto químico. É esse ciclo que envolve o ciclo do carbono, o ciclo do fósforo, o ciclo do nitrogênio, que ora ele vai estar num aspecto puramente químico, ora ele vai estar num aspecto mais geológico e ora vai estar como vida. Nesse caminho, então, qual seria uma definição de ciclo biogeoquímico? Que um elemento ou um composto químico, quando a gente pensa em um fosfato, ou até num aminoácido, por exemplo, se move entre os componentes biológicos e no ambiente gel, num ecossistema. Observe que é pura ecologia. É pura ecologia aqui. Vamos pensar no ciclo bio. Ele é interessante, e nós podemos pensar nisso também em outros locais. O fósforo ele tem um certo problema no Brasil, que nos nossos solos você tem uma grande quantidade de fósforo. Inclusive, eles comentam que o fósforo pode ser um nutriente que pode ficar muito em falta, encarecer muito a produção, justamente por causa dessa fixação de fósforo. Pensem aqui, olha, os processos tectônicos só erguem as rochas contendo PO4, o fosfato. As rochas contendo fosfato sofrem temperismo e erosão. Então, o que estava aqui em cima vai ser erodido para essa parte mais de baixo. E quando é erodido para essa parte mais abaixo, nós absorvemos fósforo do solo. Nós não, as plantas vão absorver o fósforo do solo. Absorve fósforo do solo. O fósforo é muito importante para a gente. Pensa, adenosina trifosfato, não é isso? ATP. Nós precisamos, tem fósforo no DNA, tem fósforo em uma pá de lugar. E aí as plantas vão lá e comem esse fósforo, que vai entrar no seu metabolismo. E aí elas podem defecar ou simplesmente morrer aqui, e pelo processo os decomponentes fragmentam a matéria vegetal e retornam o fosfato para o solo. Aqui, então, foi para o solo, do solo foi para a planta, vai para o animal, do animal vai virar matéria orgânica que os organismos vão decompor. Então, olha, compostos contendo fosfato em fertilizante dissolvem-se na água. Estou aplicando aqui o meu super simples aqui, ó, aplicando fósforo no local. E aí, o que volta? Volta para o solo. E pode ser erodido, pode ser lixiviado para novamente entrar no fundo do oceano. Olha, minerais contendo fosfato acumulam-se para formar rochas contendo fosfato. No fundo do oceano, por exemplo, nas partes mais baixas. Volta a ser uma rocha sedimentar disso. E aqui pode vir direto, olha, num processo erosivo, que depois pode retornar pelos processos tectônicos, fechando o ciclo.
E aí fica um ciclo desses organismos. Vamos lá, o que o Luiz Fernando comentou. Eu lembro que o Paulo disse que o fósforo da Amazônia é proveniente dos desertos africanos. Sim, tem uma relação, inclusive, com essa nuvem Godzilla, todo esse processo traz uma certa fertilização, principalmente essa grande quantidade de areia, e não é uma areia só de quartzo, que cai justamente na Amazônia, que auxilia no processo de fertilização da Amazônia. Não é tudo. O processo de ciclagem de nutrientes lá é muito rápido. As plantas são muito adaptadas a capturar esses nutrientes de forma bem rápida. Mas tem essa contribuição mesmo dessas nuvens que vêm de outros desertos, de areia, e essa areia, areia de feldspato, areia de mica, areia sem ser só de quartzo, que vai oferecendo um pouco de fósforo para as plantas também. E aí, dentro desse ciclo biogeoquímico do fósforo, que é um ciclo muito importante, praticamente todos os elementos, mas qual um que salta aos nossos olhos, que chama muita atenção para a gente, que a gente conversa bastante nas últimas décadas, principalmente na última década aí? Qual o ciclo do quê? Qual o elemento que é tão importante? Muito bem, Luiz Fernando. Muito bem, Gleice. O carbono. O ciclo do carbono, e aí, em tempos de mudanças climáticas, nós temos que pensar como capturar esse carbono, né? Inclusive, quando nós respiramos, nós estamos liberando o CO2, e como capturar cada vez mais isso, e como deixar ele cada vez mais armazenado. Então, nós temos pontos, nós temos grandes reservas de carbono, como a reserva de carbono no fundo dos oceanos, onde mais tem carbono. Inclusive, é um problema, porque quanto mais aquece o oceano, mais libera esse carbono que está acomodado no fundo dos oceanos. Quando a gente pensa em fora do oceano, aí, novamente, nós vamos falando de solo. Então, manejos agrícolas que preservam a estrutura do solo, que mantêm a matéria orgânica, é uma forma também da gente armazenar esse carbono, mais até do que nas plantas. Nós podemos armazenar muito mais, por exemplo, na integração lavoura-pecuária, na agrofloresta, nós mantemos uma grande quantidade de carbono no solo. Aí, vocês, quando estiver dando consultoria, vocês vão ter que observar no ciclo que vocês estão trabalhando onde eu posso interferir. E onde eu posso interferir é onde eu vou poder manejar, pensando justamente nesse aspecto do ciclo biogeoquímico e ciclos biogeoquímicos. Em escala global, os micro-organismos exercem diversas funções desse ciclo. Então, igual nós comentamos, precipitação da pirita por micro-organismo, precipitação microbiana de minerais fosfáticos. Isso daqui é uma área que vocês podem trabalhar, inclusive pesquisar. Os nossos solos são solos ricos em fósforo, mas que não é liberado para a planta. Será que nós podemos manejar a microbiota para liberar mais facilmente esse fósforo? Então, há caminhos aqui muito interessantes que a gente pode aplicar diretamente. Decomposição da matéria orgânica, liberando diversos nutrientes para as plantas. Isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado nessa decomposição da matéria orgânica, principalmente no Brasil, que nós queremos preservar a matéria orgânica mais do que decompor. Mas os micro-organismos estão lá, decompondo essa matéria orgânica, e quando decompõe, quando mineraliza, libera para as plantas. E aí, vocês já ouviram falar desses tais de tapetes microbianos? Os tapetes microbianos são comunidades microbianas em lâminas, ocorrem em planícies de maré, lagoas hipersalinas e fontes quentes. Então, principalmente nesses locais, observam onde são locais mais inóspitos, onde as plantas e animais não podem interferir tanto no seu crescimento. E aí, ali é um ciclo biogeoquímico em escala micro, que eu acho bem interessante.
Observem aqui um tapete microbiano. Olha essa camada mais superficial. Essa camada superficial tem uma cor mais esverdeada, lembrando justamente o quê? Fotossíntese. E aí, essa camada mais esverdeada tem um monte de organismos que produzem sua própria glicose. E aqui embaixo tem um monte de organismo doido para os de cima morrer. Para quê? Para eles decompor os nutrientes. Então, o que nós temos aqui? Como aqui está num ciclo? Olha, os autótrofos fotossintéticos utilizam a luz solar para converter o carbono em carboidratos, a fotossíntese. Os autótrofos morrem e vai liberando esses carboidratos. Os heterotrófos convertem parte do carbono dos carboidratos em CO2, que vai retornar para a atmosfera, onde pode ser utilizado pela próxima geração de autotrófos. E aí, fecha o ciclo. Então, o tapete microbiano é um exemplo de um ciclo biogeoquímico em escala mais micro. E contam muita história para a gente, esses tapetes microbianos, justamente sobre o processo de origem da vida. Então, nós temos aqui um ciclo infindável de organismos autotrófos e heterotrófos. E aí nós chegamos nos estromatólitos. Quem já ouviu falar de estromatólitos? Biólogos. São rochas com lâminas delgadas distintas. Tenham se formado a partir de antigos tapetes microbianos. Então, os estromatólitos é uma feição geológica gerada por essa associação dos tapetes microbianos. Nós temos essa figura aqui, olha, que demonstra isso. Os micro-organismos vivem na superfície dos estromatólitos, os sedimentos são depositados nos micro-organismos, que têm que crescer procurando luz, que aí forma mais sedimentos e vai gerando essa feição bem típica dos estromatólitos. E olha aqui, ó, crescem na zona entre maré, uma área absolutamente salina, difícil de viver para a maioria dos organismos. No norte da Sibéria, ó, olha essa imagem aqui, ó, antigos estromatólitos, mais de 1 bilhão de anos, em seção transversal, formando colunas. Dá para a gente observar feições de estromatólitos aqui com mais de 1 bilhão de anos. E aqui um corte do estromatólitos que revela suas lâminas. Então, essa feição de estromatólitos são esses organismos, são esses tapetes microbianos que vão crescendo e formando esses estromatólitos. Então, observem que são vidas muito, muito, muito antigas, né? Então, chama a atenção para a gente todo esse aspecto dos estromatólitos, desse ciclo biogeoquímico que é bem antigo. E aí, nós vamos chegar em alguns eventos geobiológicos na história da Terra. A história da Terra ela tem 4,6 bilhões de anos, mas a história geobiológica ela é só um pouco mais recente. Então, conforme nós já vimos, a escala do tempo geológica divide a Terra com base de idas e vindas de fósseis, de conjuntos de fósseis, de assembleias de fósseis, de mudanças da vida, de interrupção da vida. E aí são provocados por esses eventos. Em muitos dos principais limites da escala do tempo geológico, sobretudo naqueles que dividem um éon, a Terra sofreu um evento único que causou mudanças drásticas nas condições de vida. Então, nesse processo, nessa história da vida, nós temos eventos que mudaram completamente a história da Terra. E aí, nós temos
mudanças desencadeadas pelos próprios organismos, mudanças desencadeadas por eventos geológicos ou forças fora do sistema da Terra. Exemplo de algum evento que vocês possam lembrar que foi desencadeada pelos próprios organismos que mudou a história da Terra, que mudou a história da vida, que mudou a geologia da Terra. A complexidade da vida foi a fotossíntese. A fotossíntese, isso, muito bem, Luiz Fernando, a fotossíntese foi algo que, desencadeada pelos organismos, que alterou muito as feições da Terra. Porque o oxigênio, ele faz a gente produzir uma grande quantidade de energia. E além disso, oxidou os oceanos, então o ferro livre que estava no oceano foi precipitado, foram para o fundo dos oceanos, a atmosfera foi completamente modificada, justamente por causa do oxigênio. E o oxigênio só surge, então, após a fotossíntese. Eventos geológicos são eventos de extremo de vulcanismo, terremotos, que vai alterar a vida da Terra, andando, a dança dos continentes, a própria movimentação dos continentes, causa isolamento geográfico, que por sua vez vai causar especiação, lembrando lá da evolução. E forças fora do sistema da Terra? O que seria? Os MIBs, Homem de Preto, o extraterrestre que chega aqui e coloca vida na Terra? Não, muito bem. Os meteoros, o mais famoso foi justamente há 65 milhões de anos atrás, que se não fosse esse meteoro, certamente nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque os dinossauros iam estar mandando na Terra até hoje. Possivelmente até hoje os dinossauros estariam aí dominando a Terra se não fosse esse evento fora do sistema terrestre que mudou completamente a história da vida. Bom, gente, essas são as mudanças que nós vamos conversar. E qual que seria, assim, o primeiro assunto que nós deveríamos abordar nesse sentido? Grande evento, uma das grandes questões da ciência, nós sabemos muito mais sobre a origem do universo, nós temos muitas evidências da origem do universo, nós sabemos, nós discutimos muito mais sobre ele, e é mais fácil a gente saber do que justamente a origem da vida. A origem da vida e os fósseis mais antigos, uma das grandes questões da humanidade, que vocês, como biólogos, já devem, em diversas matérias, já ter debatido sobre isso. É importante a gente saber que depois que a vida aparece, é tranquilo para a gente, né? É tranquilo para a gente. Aí a seleção natural, nós já desde Darwin, desde antes de Darwin, nós já tínhamos uma ideia, e a seleção natural e o processo de evolução hoje é muito claro para a gente, e nós enxergamos isso fatalmente. Porém, quando nós comentamos do início, nós não sabemos, e Darwin não comentou sobre isso. Então, não vem falar que Darwin falou da origem da vida, ele falou da origem das espécies, não da vida. 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra era absolutamente inóspita, não tinha condição de ter a vida conforme nós conhecemos. Aí, 1 bilhão de anos depois, milhões de micro-organismos. Então, 1 bilhão de anos depois, surge, pelo acidente da matéria, surge os micro-organismos. Que aí a coisa desanda, né? Aí iniciou, começa a multiplicar e pode nascer diversos seres por aí. Quando a gente pensa tempo demais para começar a surgir, eu não acho, vamos pensar lá no Adiano, na origem da Terra, a situação que estava a Terra, sendo constantemente bombardeada por asteroides, por meteoros,
temperatura muito alta, ainda não tinha crosta terrestre, não tinha nenhum oceano. Nós vamos chegar na sopa orgânica ainda, na sopa biológica. Então, Gabriela, eu não acho tanto tempo, eu acho que surge, inclusive, rápido demais. Surge rápido demais. Então, o que nós sabemos hoje? Nós sabemos que a vida, depois de 1 bilhão de anos, já tinha vida na Terra. Tá, a gente fala 1 bilhão é pouco, mas eu sempre tento lembrar nesse número pensando em dinheiro, né? Pensa 1 bilhão de reais. A gente não tem nem 50 conto, né? Tem 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, 5.000 reais, 10.000 reais, 100 mil, 200 mil, 300 mil, para chegar a 1 milhão, 1 milhão e 50 reais, 1 milhão e 100 reais, e vai até chegar a 1 bilhão. Então é tempo pra caramba, é o tempo profundo, que aí surgem esses micro-organismos. Então, os micro-organismos unicelulares eram as formas de vidas mais antigas que evoluíram para todo mundo, para todos os organismos, que são encontrados nas partes mais jovens do registro geológico. Lembrando da estratificação lá de Steno, a parte mais jovem na sucessão faunística, né, justamente vai aumentando a complexidade, vai cada vez mais aumentando a complexidade. No entanto, os micro-organismos unicelulares estão vivos até hoje. Não, nós não vamos presenciar. Mas pensa no ciclo biogeoquímico, possivelmente o potássio aí que está na sua bomba sódio-potássio, ele estava nesse processo. Então, o nitrogênio que tá aí, o fósforo que está no seu DNA, o nitrogênio que está fazendo fotossíntese, ele estava nesse ciclo biogeoquímico, no processo de ciclagem. Então, os organismos unicelulares, agora que eu acho interessante, olha, quer dizer, eu acho tudo interessante, né, gente? Organismos unicelulares, 3,5 bilhões de anos que começou. Multicelulares, apenas 1 bilhão de anos atrás. Então, 2,5 bilhões de anos, nós tivemos domínio apenas de seres unicelulares, apenas de organismos unicelulares. E aí, aqui, ó, que começa a ter os organismos mais multicelulares, e a grande complexidade veio há 540 milhões de anos atrás, né? Foi a explosão cambriana, que eu comentei com vocês, que é uma data que biólogo tem que estar em mente. Então, os organismos unicelulares, 3,5 bilhões de anos atrás, organismos multicelulares, 1 bilhão de anos. Essa diferença, nós temos o domínio dos unicelulares. E aí, quais são as características do ancestral universal, do nosso parente mais antigo, daquele que deu origem nessa zorra toda, justamente há 3,5 bilhões de anos atrás, que fez ter essa grande diversidade, que fez ocorrer algo tão inesperado como a vida, a sua complexidade, as suas informações. O que nós sabemos disso? Nós sabemos que esse ancestral comum, ele tinha instrução para o crescimento da reprodução. Isso, nosso Adão, o início da vida lá, constituído por compostos ricos em carbono. Nós temos aqui as características, olha. Formação genética, que possibilita essa duplicação e passa essa instrução genética, e os compostos orgânicos, constituído por carbono. O carbono chama atenção para a gente, porque o carbono ele é muito versátil. Ele possibilita fazer muitas ligações, tal como o silício, mas o silício forma ligações mais fortes do que do carbono. Então, o carbono ele possibilita essas diversas combinações para ter todas essas características. Como surgiu?
Eu acho que vai ser uma dúvida que eu vou morrer sem saber, e não sei se nós vamos um dia chegar a essa conclusão, como efetivamente a vida surgiu. Não tem como ter fósseis bem preservados, nós temos que usar outras abordagens, principalmente os químicos de laboratório, que têm um importante papel nesse desenvolvimento para estudar a química. Porque, afinal de contas, nós sabemos que nós somos constituídos, a grande maioria é chontos, né? Nós somos relativamente simples em termos de elementos químicos. E aí, teve um experimento muito famoso, um experimento recente, foi feito em 1952 e publicado em 1953, foi o experimento de Stanley Miller, que vem aí da sopa pré-biótica, que é o experimento original sobre a origem da vida. Ele não encontrou vida, mas ele encontrou coisa interessante. Então, em 50, Stanley Miller conduziu o primeiro experimento projetado para explorar as reações químicas de criação de vida nos primórdios da Terra. Então, ele explorou a parte química. E olha aqui que hoje eu estava procurando a foto dele, eu encontrei até uma notícia no G1, não é uma fonte científica, mas eu achei interessante a reportagem. Inclusive, estava aqui, ó, o guru da origem da vida, algo meio. Não gostei como eles chamaram, assim, mas foi interessante. É sempre bom ter informações interessantes nesses jornais, mas sempre nós devemos olhar com os olhos acadêmicos. O experimento de Urey Miller, Urey foi o orientador dele, o trabalho foi publicado em 53 na Science, com impacto notável. Era a primeira demonstração de como moléculas complexas e essenciais à vida podiam surgir a partir de compostos mais simples. Quais moléculas Miller encontrou? Escrevam aí, quem acha? Qual molécula que vocês pensam, os tijolos da vida? O que será que ele encontrou? Olha o experimento dele, relativamente simples, se a gente pensar, uma boa ideia, não precisa ser complexo. Ele fez isso daqui, ó. Olha que coisa interessante, gente. Ele pegou aqui para coletar uma amostra de água, esquentou e gerou o vapor d'água. O vapor d'água passava aqui, e dentro desse local, ele fez uma descarga elétrica, simulando raios, simulando toda a parte de eletricidade que pode acontecer, e gases da atmosfera primitiva da Terra. Olha, não tenho aqui o oxigênio livre. Por quê? O oxigênio livre só surgiu depois da fotossíntese, muito tempo depois da vida. E esse vapor passava aqui, ele condensava. E ficava a aguinha aqui, ó. E aqui embaixo ele vinha, coletou a amostra aqui e encontrou nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. A. O que é A? Alcoólatos anônimos. Não, não é isso. O que é o AA aqui? O que ele encontrou? Muito bem. Aminoácidos. São substâncias complexas. Salvo engano, ele encontrou mais do que 15 aminoácidos. Nós sabemos que o total de 20... São quantos aminoácidos? 23? Lembrar lá meus tempos de bioquímica. Mas aí ele encontrou justamente aminoácido. Não é vida. Mas são os tijolos da vida. A partir de algo, justamente, apenas água, eletricidade, gás atmosférico que tinha na condição da Terra. Então tinha aminoácidos. Aí nós podemos supor
que os nossos oceanos eram grandes sopas. Tinha uma grande quantidade de aminoácidos. Aqui tem um GIF que mostra o experimento dele. Então, calor, descarga elétrica e encontrou aminoácidos. Então, gente, nós construímos aqui agora a nossa sopa biológica.